deixando claro, Brazucas, que essa nossa opinião é restrita à sua carreira como piloto de Fórmula 1. Nada a ver com seu futuro em outras categorias. Com base nisso, vamos começar com o erro de número 1, quando nosso Felipe Drugovich, nascido em maio do ano de 2000 em Maringá, resolveu, logo após a conquista do título da Fórmula 2, última categoria antes do acesso à F1, acertar com a Aston Martin para ser piloto de testes. Antes de dar nosso veredito a respeito do erro de se associar à Aston Martin, vamos fazer um en passant em sua trajetória até esse ponto. Drugovich, que em eslavo, sua descendência significa filho do dragão, começou no kart aos 10 anos. Competiu em vários campeonatos de kartismo pelo Brasil e Europa, conquistando várias vitórias, incluindo o Campeonato Brasileiro de Kart em 2011. Ele também foi vice-campeão europeu na classe KFJ e correu nessa modalidade até seus 15 anos. Drugovich fez sua estreia em monopostos em 2016, juntando-se a Neuhauser Racing na ADAC Fórmula 4. Ele alcançou seu primeiro e único pódio da temporada em terceiro lugar na rodada de Zandvoort, terminando em quarto na classificação de novatos e 12º no geral, com 79,5 pontos. Na temporada seguinte, Drugo mudou para Van Amersfoort Racing e também fez sua estreia na F4 italiana. Com a equipe ele conquistou 7 vitórias, mais do que qualquer piloto ao longo da temporada. Por fim, ele terminou em terceiro na classificação, com 236,5 pontos, perdendo por 9 pontos para o campeão Juri Vips, com um problema técnico na rodada final em Hockenheimring, sendo a potencial causa da perda do título do paranaense. Drugo também competiu no MRF Challenge, conquistando sua primeira vitória em monopostos na segunda corrida da segunda rodada e terminando em quarto no geral. No ano seguinte, ele conquistou o título com 2 corridas restantes, obteve 10 vitórias das 16 corridas realizadas naquela temporada, acumulando 335 pontos, com 81 a mais do que o indonésio Presley Martono, vice-campeão. Drugovich fez sua estreia na rodada final da temporada de 2017 da Eurofórmula Open, como piloto convidado da RP Motorsport, marcando uma pole e conquistando a vitória nas 2 corridas. No ano seguinte, Drugovich se reuniu com a RP para disputar o campeonato em período integral. Ele passou a dominar a categoria, estabelecendo um recorde de 14 vitórias, e conquistando o título em Monza com 2 rodadas de antecedência. Drugo fez pódio em todas as 16 etapas de 2018, nunca terminando abaixo do segundo lugar, e finalizou o campeonato com 405 pontos, 159 a mais do que o vice Bent Viscal. Em 2018, Drugovich também foi campeão da Fórmula 3 espanhola, campeonato que consistia nas rodadas de Estoril, Jerez e Barcelona da Eurofórmula Open. Nesses, o brasileiro venceu todas as 6 etapas, obtendo 157 pontos, 53 a mais do que Bent Viscal. Em fevereiro de 2019, a Carlin Buzz Racing confirmou que Drugovich correria com eles na temporada inaugural do Campeonato de Fórmula 3 da FIA, ao lado do norte-americano Logan Sargent e do japonês Teppei Natori. Sua temporada seria difícil, marcando seus únicos pontos em 6º lugar na rodada da Hungria. Ele marcou 8 pontos e terminou a temporada em 16º lugar. Ele também marcou mais pontos do que os 2 companheiros de equipe juntos. Em 2020, Drugo foi contratado pela equipe MP Motorsport para disputar a temporada,
tendo como companheiro de equipe Nobuharu Matsushita. A temporada estava marcada para começar em março, mas foi adiada devido à pandemia. No geral, Drugovich terminou sua campanha inaugural em nono com 121 pontos. Ele conseguiu um total de 3 vitórias, uma pole e 4 pódios. Para a temporada de 2021, Drugovich continuou na F2 e assinou com a Univirtuose, tendo como companheiro de equipe Guan Yu Zhou. Ele finalizou a temporada na 8ª posição, com um total de 105 pontos conquistados. Foi uma temporada de aprendizado, marcada por altos e baixos, incluindo uma boa consistência nas etapas. Em 2022, Drugo foi o campeão da Fórmula 2 com destaque, conquistando o título com 3 corridas de antecedência. Pilotando pela equipe MP Motorsport, o brasileiro acumulou 265 pontos, terminando com uma vantagem de 101 pontos sobre o vice-campeão, Theo Pourchaire. Ele garantiu o título inédito na penúltima etapa em Monza, Itália. Finalizada a apresentação de nosso Brazuca, em sua trajetória antes de cometer o primeiro erro crucial, que talvez o tenha impedido de alinhar no grid da F1. Vamos agora dissecar o problema. Em 2023, logo após o título da F2, Felipe Drugovich, que era da Academia de Jovens Pilotos da Aston Martin, recusou propostas de equipes menores para aguardar uma vaga na Aston. E isso foi um grande problema, já que a equipe contava com Sebastian Vettel, piloto alemão, tetracampeão mundial em um dos assentos, e no outro tínhamos tão somente o filho do dono da equipe, no caso Lance Stroll. A possibilidade de ele ser promovido a uma dessas vagas era muito baixa. Quando ela apareceu, Vettel foi substituído por Fernando Alonso, bicampeão mundial, e tudo ficou ainda mais complicado, como no final ficou provado. Desta forma, Drugo amargou o banco de reservas por 3 anos seguidos, 23, 24 e 25, e viu suas chances na F1 ficarem muito restritas, mesmo fazendo excelentes trabalhos sempre que guiava nos treinos livres. Vamos dar uma pausa no conteúdo para trazer uma promoção do canal Brazucas Speed, que pode render a você inscrito uma miniatura colecionável oficial da Red Bull 2025 de Max Verstappen. Fala tropa, tem novidade boa no canal Brazucas Speed. Lançamos uma promoção para agradecer os brazucas que estão apoiando os pilotos brasileiros. Para participar não custa nada, é só estar inscrito e comentar o seu nome e a sua cidade em qualquer vídeo do canal. Esta parte é muito importante, pois o YouTube só nos disponibiliza os inscritos com os dados públicos. Nós vamos fazer uma relação e quando o canal chegar a 1000 inscritos, iremos sortear uma linda miniatura oficial, Burago, em escala 1.43 de 2024 do nosso Brazuca adotado e campeão Max Verstappen. Fique de olho nos próximos vídeos que nós iremos atualizando a relação dos participantes desta promoção. Confira se seu nome está dentro, não fique de fora desta. Até a próxima. Dito tudo isso, vamos ao que para nós da Brazucas foi o segundo grande erro de Drugovich. A escolha da Fórmula E. O fato é que normalmente a tendência é que esta categoria sirva como alternativa de carreira, com muitos ex-pilotos de F1 indo para a categoria elétrica e não o inverso. A ida de Drugo praticamente põe um fim na sua esperança e na de nós brazucas que ele alinhe no grid da F1 no futuro, visto que com exceção de Nick de Vries, nenhum outro piloto fez esse caminho inverso. Ainda em adaptação à categoria elétrica, Drugo, juntamente com Lucas de Grassi, também brasileiro, são os únicos pilotos sem pontos neste momento na temporada 2025/2026. Finalizando, como nem tudo em nossa vida é inteiramente negativo, existe uma luz no fim do túnel para este nosso Brazuca, como a F1.
cada vez mais abraça os motores elétricos. Por exemplo, hoje nas regras da FIA, os propulsores trabalham com um percentual de 50% combustão e 50% elétrico. Pode ser que no futuro alguma equipe de Fórmula 1 precise de um piloto com maior experiência neste tipo de motor. Tropa, para finalizar, estarei postando ao término de todos os vídeos a relação dos brazucas inscritos no canal que já enviaram os seus dados para o sorteio da miniatura de Max Verstappen. Dá uma conferida aí para ver se seu nome já está na lista. Se não estiver, é só se inscrever e mandar um comentário em qualquer vídeo com o nome e a cidade em que está. Se você gostar, dê um like. Se puder, rague. Compartilhe com seus amigos que curtem o automobilismo e considere se inscrever para estarmos sempre juntos.